Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que eu estou devendo para vocês há muito tempo, que é o último vídeo de bioquímica básica, que é aminoácidos e proteínas, porque a gente já fez lipídios, ácidos nucleicos, açúcares e agora proteínas. As proteínas, né? Elas estão em relação com o vídeo dos ácidos nucleicos, porque são os ácidos nucleicos que vão servir de, como posso dizer, eles dão a informação para o ribossomo de qual proteína ele precisa produzir. Então, os ácidos nucleicos, eles carregam a informação e os aminoácidos e as proteínas são o resultado dessa informação carregada pelos ácidos nucleicos, né? A famosa relação entre o DNA, né, e as proteínas. Desde já, eu vou pedir desculpas para vocês se eu falar alguma coisa errada. Porque, para quem não sabe, eu aprendi tudo isso em francês. Eu fiz toda a minha parte final do ensino médio e todo o meu estudo superior, os 4 anos de ensino superior aqui na França. Então eu aprendi tudo isso em francês e eu traduzi tudo no Google Tradutor dos termos. Talvez algum termo ou outro estejam incorretos do jeito de falar, etc. Mas a informação em si é verídica, porque sim, gente, porque eu eu faço bastante bioquímica e tudo mais. Então essas informações são bem básicas, né? Que a gente aprende pra entender tudo que acontece no corpo, etc e tal. As propriedades físico-químicas das proteínas, né? A gente precisa saber de onde vem. Então é por isso que a gente tem que passar pela bioquímica básica. Então vamos começar com a minha super luzinha. Eu vou desenhar para vocês a estrutura comum, de todos os aminoácidos que existem. Eles têm um carbono assimétrico no meio, que a gente chama de carbono alfa. Ele é chamado de carbono assimétrico porque ele é ligado com 4 coisas diferentes, o carbono geralmente na química orgânica. E quando essas 4 coisas diferentes são diferentes, né, não são idênticas, por exemplo, não tem 2 hidrogênios ou 2 OH e tudo. Quando todas essas 4 coisas são diferentes entre elas, a gente chama isso de um carbono assimétrico. Ó, então, isso é a estrutura de um aminoácido. A gente representa esse grupo carboxila, ele pode estar ou aqui, mas enfim, eu prefiro desenhar ele aqui do lado oposto do grupo amina, porque é mais fácil depois para fazer a ligação peptídica. Vocês vão entender depois. Então, aqui, esse carbono assimétrico faz uma ligação com 4 coisas. E essas 4 coisas são diferentes. Então, é um carbono assimétrico. Geralmente, às vezes, a gente põe assim um asterisco para falar que ele é assimétrico. Mas aqui eu não vou pôr porque, né, dá pra ver. A gente põe geralmente estrelinha quando a molécula é maior, tudo, porque aí a gente fica mais fácil de identificar. Então, aqui eu coloquei eles na forma NH3 e COOH. Porém, em função do pH do lugar que esse aminoácido vai se encontrar, esse grupo amina, ele pode estar na forma NH2+, e ele pode estar na sua forma COO-. Tá? Então aqui
Aqui ele perdeu um hidrogênio. E aqui ele também perdeu um hidrogênio. Então ele fica com um elétron a mais. Então ele fica mais negativo. E aqui também ele fica mais negativo. Tudo isso depende do pH. Essa mudança, a forma protonada e não protonada. Protonada, gente, não sei se é assim que fala, me perdoe. Ela vai depender do pH. Então, o pK, né, o ponto de mudança para o grupo amina, ele vai ser de 9, tá? pK, mais ou menos, né, a gente põe 9. E para o grupo carboxila, vai ser igual a 2. Vai ser igual a 2. Detalhe, esse carbono, ele é assimétrico para todos os aminoácidos, sem ser a glicina. Porque a glicina, aqui tem a cadeia lateral, né, que vai ser qualquer coisa. É isso que vai diferenciar os aminoácidos diferentes, porque a gente tem vários aminoácidos, todos eles são diferentes. E o que diferencia eles é o que a gente vai pôr aqui no lugar desse R, que pode ser muitas coisas diferentes, certo? Com pontos isoelétricos diferentes, com propriedades físico-químicas diferentes, com ligações possíveis diferentes. E é isso que vai dar a identidade da proteína, porque uma proteína ela é feita de vários aminoácidos dando a mãozinha um pro outro, por uma ligação peptídica, que eu vou descrever já já. E é graças às propriedades físico-químicas dessa parte aqui, que a gente escreve R de maneira mais global, mas dependendo do aminoácido vai ser várias coisas diferentes, vários grupos químicos diferentes. E no caso da glicina, esse carbono não é assimétrico. Por quê? A glicina é assim, é um aminoácido assim. Então, quando tem um hidrogênio aqui, ele é igual a esse daqui. Então, deixa de ser um carbono assimétrico, certo? Porque tem 2 hidrogênios. Então, gente, voltando nessa história de pH que eu falei pra vocês, eu vou redesenhar aqui o R. Não, vou desenhar uma escala de pH pra vocês entenderem o que eu estou falando. Vou desenhar uma escala de pH que vai de 1 a 11. Tá? E aqui no meio eu vou pôr 7. A condição fisiológica dentro do nosso corpo geralmente gira em torno de 7,2, 7,4. Mas em alguns lugares do corpo tem um pH mais ácido, como por exemplo no estômago, que tem um pH de 2, mais ou menos. Não, de 5, falei errado. De 5. 5? Eu acho que é pH 5 o estômago. Ou 2? Não. Enfim, pH ácido, tá? E dentro dos lisosomos, que são organelas que contêm um pH bem ácido para digestão de certas coisas. Tá, então aqui eu vou pôr. Então, essa é uma escala de pH mais ou menos normal. Então vai 1 passando pelo 7, que é o pH neutro, e indo pro 11. Então aqui é um pH básico e aqui um pH ácido. E, como eu falei pra vocês, o pK, então, o lugar onde muda a forma para o grupo amino NH3+, NH2+, e para o grupo carboxila COOH e COO-, o pK deles pro grupo carboxila é 2. Então, eu vou colocar o 2 mais ou menos aqui. E 9 para o grupo amina. Gente, é muito esquisito falar grupo amina. Não sei se tá certo, mas eu vi no Google. Grupo amina. Tô botando fé que é assim. Tomara que seja assim mesmo, né? Então aqui, no pH 7,
como eu vou estar pra cá, né, do pH 7, eu vou estar pra cá desse pK e pra cá desse pK do carboxila. Então, como esse aminoácido vai estar? Vou desenhar. Ele vai estar na forma COO menos e o amino vai estar NH3+, tá? Então, de maneira global, né, em condição fisiológica, a gente vai ter esta forma daqui, entre 2 e 9. Essa vai ser a forma dos aminoácidos. Porém, né, tem a forma protonada. Protonada, gente, que coisa esquisita, não sei, eu acho que não é protonada que fala. A forma com mais prótons, vamos dizer assim. Ela é assim. NH3+, a forma protonada 3+, R. E aqui é o contrário, é NH2+, carbono, hidrogênio, cadeia lateral, COO-. Então, para baixo de 2, a gente vai ter a forma assim, né? COOH. E aqui eu escrevi NH3+, tá meio apertado. Só que passando de 9, a gente vai ter COO-, porque a gente tá pra lá do 2. Só que a gente vai ter NH2+, certo? Porque a gente vai estar pra lá do 9. Então, né, isso é sobre a cadeia mais global do aminoácido. Só que as proteínas, elas vão ter também esse trabalho, assim, com essa escala de pH, que a gente vai chamar do ponto isoelétrico da proteína, que a gente vai ter que fazer com a cadeia lateral, que é o Rzinho, né? Que vai mudar em função do pH da proteína. E o ponto isoelétrico da proteína, ele vai determinar as propriedades físico-químicas dessa proteína específica. Então, vamos falar um pouco dos aminoácidos que existem, né? A gente tem os aminoácidos que são apolares. Apolares quer dizer que eles são hidrofóbicos, né? Não é muito compatível ali com a água. E polar, né? Hidrofílicos. Polar e apolar é com relação à água. Então a gente chama a cadeia lateral, que é aquele Rzinho, então tem a mesma estrutura com carbono, carboxila, amina, o hidrogênio, só que o Rzinho vai mudar. Por exemplo, a gente tem então a glicina, que eu falei pra vocês, que a R é igual a H. Bom, eu não vou desenhar esse, que é um aminoácido chato. Depois tem a alanina, que é CH3, né, que é um metil, grupo metil. Não sei, gente. Como é que fala? Ai, que vergonha, não sei falar minha própria língua brasileira. Bom, enfim. Eu vou pegar um. Então, temos ali de apolar, temos a valina, a leucina, isoleucina, metionina, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo da fenilalanina, tá? Vou desenhar a fenilalanina pra vocês. Aí, então, essa é a estrutura global. Depois, a fenilalanina, fenilalanina. Gente, eu não tenho hábito de falar isso em português. Ai, ai, complicado. Ela vai ter um ciclo aromático, tá? Assim. Tá vendo? Isso tudo é o R dela. E quando é assim, pra quem não sabe, isso aqui é um carbono, tá? Quando é assim, quando não tem nada escrito, isso é um carbono, isso é uma dupla ligação.
E a gente é subentendido que todos os carbonos fazem 4 ligações na química orgânica. Então aqui tem um carbono. Então vamos contar quantas ligações ele fez? 1, 2, 3. Ué, mas cadê a quarta? Ela está subentendida que é um hidrogênio aqui, tá? O hidrogênio a gente não representa ele, mas em química orgânica a gente sabe que quando é um carbono e a quarta ligação não está representada, é porque é um hidrogênio, automaticamente. Então aqui, se a gente ver aqui, ó, é a mesma coisa. 1, 2, 3. Então tá faltando um. Então, obrigatoriamente, tem um hidrogênio em cada cantinho aqui, tá? A molécula, ela é assim. Só que a gente desenha assim, né? Pra ocupar menos espaço, fica mais fácil e todo mundo já sabe, todo mundo que faz bioquímica, química orgânica, já sabe que falta um Hzinho lá, tá bom? Então, todos esses aminoácidos, eles vão ter propriedades diferentes em função da cadeia lateral que eles vão ter. Então, por exemplo, temos a serina, por exemplo, que ela tem um grupo OH embaixo. Então, o que isso significa? Ela vai ser, por exemplo, uma proteína que vai poder receber um grupo fosfato, que vai ser uma modificação na proteína, que vai ativá-la, desativá-la. São métodos de regulação. E também propriedades estruturais, porque vai ter algumas coisas, algumas cadeias laterais que vão interagir com outras, outras não. Então é isso, as proteínas, elas vão se diferenciar conforme a sequência de aminoácidos que elas vão ter, tá? Um bom exemplo de interação proteína-proteína é a cisteína, tá? A cisteína, eu vou desenhar a cadeia dela pra vocês. Ela é CH2, SH, que é enxofre S, tá? Então, quando eu escrevo SH, é um enxofre com hidrogênio. Então, SH, 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 não, é um SH. Só que eu desenhei SH porque vai ser um ponto, uma ponte de sulfeto, tá? Porque ela é assim, a cisteína, ela é assim. Só que esse SH, esse enxofre com esse hidrogênio, ele vai poder interagir com outro grupo SH de outra cisteína. Isso é uma cisteína. Então, o que vai acontecer na natureza? Nas proteínas, elas vão adquirir uma estrutura secundária, assim, podemos dizer assim. Aqui estou desenhando uma cisteína de ponta cabeça, tá? Assim, ó. Isso aqui é outra cisteína. Uma cisteína que está ligada da mãozinha para outra a partir disso daqui, que se chama uma ponte de sulfeto. Gente, de novo, de sulfeto, eu pesquisei no Google, eu acho que é de sulfeto. Me corrijam se estiver errado, mas a parte teórica eu sei que está certa, mas enfim. Então, gente, as proteínas, elas vão poder ter estruturas dobradas, principalmente graças a essas pontes de sulfeto. Então, o que vai poder acontecer? E quando a gente tem duas cisteínas dando a mão, forma uma cistina. Então, o que pode acontecer? Vamos supor que isso aqui é uma proteína. E aqui eu tenho um SH e aqui eu tenho um SH. Então, eu tenho uma cisteína aqui e uma cisteína aqui. O que pode acontecer? A proteína, ela vai poder estar assim, dobradinha. Ela pode se dobrar sobre ela mesma. E quem entende um pouquinho de biologia, de bioquímica, sabe que as proteínas, a função delas é visceralmente ligadas com a estrutura delas. O jeito que elas estão dobradas vão determinar a função delas. Tanto é que, para desativar uma proteína,
O que a gente vai fazer? A gente vai esquentar elas, o que vai quebrar todas as ligações de hidrogênio. Também tem ligação de hidrogênio, tá? A gente vai quebrar as ligações de hidrogênio e as pontes de sulfeto, as pontes de sulfeto, e elas vão ficar lineares. E quando uma proteína ela é linear, ela não funciona, ela perde a função dela completamente. Uma proteína, geralmente, ela tem uma estrutura, gente, assim, né? Quando ela é produzida, ela é assim. E depois ela vai adquirir a estrutura, ela vai adquirir a estrutura dela secundária, terciária, às vezes até quaternária, se juntando com outras proteínas. Agora, eu vou descrever para vocês. No nosso corpo, a gente tem 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos vão produzir todas as proteínas do nosso corpo. Todas, todas, todas. O que vai mudar é a quantidade de aminoácidos e a ordem deles e como eles interagem, como eles se comportam no espaço, etc. Eles vão poder formar estruturas diferentes, hidrofílicas, hidrofóbicas. Se ela for hidrofóbica, a proteína vai poder estar, por exemplo, inserida numa membrana plasmática, que é hidrofóbica, porque é feita de lipídios, enfim. Tem todas essas condições fisicoquímicas que vão ser diferentes entre uma proteína e outra. E é isso que vai dar a propriedade e a função de uma proteína X. Então, eu tô falando desde o início que uma proteína são vários aminoácidos dando a mãozinha um pra outra. Mas o que significa uma proteína dando a mãozinha pra outra? É a ligação peptídica, tá? A ligação peptídica, ela é feita pelo ribosomo, tá? Que é uma ribonucleopartícula, que é uma entidade, vamos dizer assim, feitas de RNA ribosômico e proteínas ribosômicas que se juntam para formar uma unidade funcional que vai produzir as proteínas em conjunto com outras coisas, como por exemplo os RNAs T, que vão trazer cada aminoácido para o ribosomo, para ele formar a proteína. Então aqui a gente vai ter um RNA que vai ser lido assim pelo ribosomo. A RNA-T vai vir identificar qual aminoácido ela tem que trazer para cada códon. E aí ela vai trazer, por exemplo, uma metionina, que é, por exemplo, o G, né, que é o códon de início de todas as proteínas. Traz lá uma metionina, depois traz outro, e dentro do ribosomo esses aminoácidos vão sendo ligados um ao outro e vai formando uma proteína. Então, se eu for desenhar mais ou menos como é que é, aqui vai ter o ribosomo, né? Ele vai avançando do 5' pro 3'. Pra quem não sabe, o 5', 3', eu expliquei lá no vídeo de ácidos nucleicos o que significa 5', 3'. E aí, o que vai formando? A proteína vai se formando aqui, ó. Ela vai se formando aqui. Um aminoácido, 2, 3, vai se formando pra cá, né? E aí, gente, uma proteína, ela é orientada, né? Os ácidos nucleicos são orientados 5', 3'. E as proteínas são orientadas N terminal, C terminal. Por que N terminal, C terminal? Né? Tipo, isso é uma proteína NC.
Por que MC? Pro grupo, quem tá na beirada aqui é o grupo amina, quem tá pra lá é o grupo carboxila. Mas como que acontece? Vamos lá, temos dois aminoácidos, um do lado do outro, né? Então, vou desenhar aqui pra vocês. NH3, tudo de novo, gente, é a mesma coisa. COO menos, NH3+, CHR e COO menos, tá? Então aqui temos um do lado do outro, que com R, gente, esse R pode ser qualquer um, tá? Qualquer aminoácido pode se ligar com qualquer aminoácido. Quem vai interagir são esses dois coleguinhas aqui. Vai ter uma reação entre eles e eles vão se colar, eles vão ficar juntinhos. E como é que é essa reação? Vamos lá. Ela vai ter uma geometria muito específica plana, que vai ser também necessária para as características da proteína, tá? Então, a gente vai ter o C, que vai se ligar com o N. O C, ele vai ter uma dupla ligação com O, né? Com oxigênio. E o N vai ficar NH. Então, deixa eu desenhar tudo de novo para situar vocês no espaço. Tá bonitinho? Acho que tá. Não, vou colocar esse H pra baixo, assim. Isso. Aqui, liberação de uma molécula de água. Isso aqui é o que a gente chama de ligação peptídica. Então aqui, esses dois aminoácidos estão colados. E aí dá pra gente entender a orientação da proteína. Porque aqui quem está na beirada NH3 e aqui quem está na beirada COO-. Então, a gente tem que imaginar que essa reação vai continuar. Aqui vai ter outro aminoácido, né? Com outro grupo amina. E vai formando a proteína. Só que no final, independente de quantos colocar, no final vai ser um COO-. Então, a orientação vai ser N terminal, C terminal. E aqui a gente tem uma liberação de molécula de água, tá? Um H2O. Por quê? Ó. Aqui, o O dessa água é um O daqui, porque tá vendo aqui, ó, só sobrou um O. E por que H2, da onde vem os dois? Aqui vocês estão percebendo que só tem um H, e aqui tinha 3. Então, 2 hidrogênios vieram da amina, e o oxigênio veio daqui da carboxila, tá? E vocês lembram, nos outros vídeos que eu falei que em bioquímica, quando a gente tem liberação de uma molécula de água, essa reação, essa ligação, ela é irreversível. Quem lembra que eu falei isso? Ela é irreversível. Então, não existe uma reação que descolhe os dois e que eles voltem ao normal. Existe ali quebra de proteína por enzimas proteolíticas, etc. Mas não é a mesma coisa. Não é a reação inversa. É possível quebrar isso, mas não é uma reação exatamente inversa. Então, a gente nunca... Por isso que eu desenhei uma flecha e não uma flecha nos dois sentidos. A gente desenha uma flecha nos dois sentidos quando essa reação exatamente a mesma, inversa, é possível. Nesse caso, uma reação inversa não é possível. É possível desconectar dois aminoácidos na lise proteolítica, na quebra proteolítica por enzimas proteolíticas, mas não é uma reação inversa. Espero que tenha dado pra entender o que eu quis dizer, tá? O que eu queria falar pra vocês também sobre proteínas é uma coisa assim, galera. Quando a gente come uma proteína, não importa qual proteína seja,
vocês têm que imaginar uma proteína assim, ó. N, daí toda a sequência de aminoácidos, C. Assim é a proteína, tá? Então, quando a gente come uma proteína, independente de qual seja, então tem proteína onde? Em tudo que é biológico. Então, tudo que vai ser fruta, legume, verdura, carne, ovo, queijo, tudo vai ter proteína. Então, muita gente fala assim, ai, se você comer colágeno, se você tomar colágeno, sua pele vai ficar boa. Não vai. Por quê? Independente da proteína que você coma, quando você come ela, o nosso corpo, o que que ele faz? Ele vai fazer o que eu tava falando pra vocês. Ele vai quebrar esse colar de pérolas. E você vai ficar só com os aminoácidos. As proteínas que tem no seu corpo, é o seu corpo que produziu. Os aminoácidos podem ser utilizados, vão ser utilizados. Os aminoácidos das suas refeições podem ser integrados nas proteínas que você vai ter do seu próprio corpo. Mas a proteína inteira, nunca. É impossível. Então, tomar colágeno, pode tomar quilos de colágeno. Não vai adiantar nada, porque seu corpo vai quebrar o colágeno. E colocar colágeno também não vai adiantar nada. Porque não é o seu colágeno. Seu corpo vai ver essa proteína de colágeno como um corpo exógeno. E vai, o quê? Arrancar esse colágeno. Creme de colágeno. Passa o colágeno na cara. Gente, colágeno é uma proteína gigantesca. Que as nossas células da pele vai produzindo pedacinhos e mandando pra fora de tão grande que ela é. Não dá pro colágeno entrar na sua matriz extracelular cutânea. Sinto muito em informar. Então, tanto faz a proteína que você comeu, que o seu corpo vai recuperar são só os aminoácidos. E os aminoácidos não têm propriedade nenhuma sozinhos. Eles precisam estar integrados numa proteína ou num polipeptídeo. Então, tomem cuidado com o que vocês escutam na mídia, nessas coisas. Perigoso, né? A única coisa sobre a qualidade das proteínas, né, é que a gente tem alguns aminoácidos que a gente chama de essenciais, que o corpo humano não é capaz de produzir, né? E daí a gente tem que ingerir eles de fora. Então aí vem da alimentação o aminoácido, mas não a proteína. Que você coma qualquer tipo de proteína, uma enzima, uma quinase, qualquer coisa, ela vai ser destruída no seu estômago e depois no seu intestino. Então, não muda nada. Você comendo proteína, tá tudo certo. Mas aí, as proteínas, né? Elas são, né, agentes de tudo. Tudo que acontece no nosso corpo, graças a proteínas, são graças a proteínas. Os nossos genes, né? Ah, eu tenho gene pra isso. Toda a nossa informação genética, ela é um código para proteínas. Então são elas que vão agir, né? Não são os genes em si, são as proteínas. Então, sei lá, você tem uma mutação para uma doença X. Você tem uma mutação, então quer dizer que você tem uma proteína que não está presente, ou que não funciona muito bem, ou que tem uma função alterada, e é isso que vai causar a doença, né? As mutações, na verdade, são traduzidas por proteínas que não funcionam muito bem. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma mutação na minha família que aumenta minhas chances de ter câncer. Uma mutação dessa é, por exemplo, uma mutação no seu gene, no lugar que é o código para a proteína P53, por exemplo, que é uma proteína que regula o ciclo celular. Aí a proteína P53 ela está mutada. Daí o ciclo celular funciona de um jeito não muito top. E a sua célula pode virar cancerígena, começar
a se multiplicar de maneira anormal, né? E aí, quando ela começa a se multiplicar de maneira anormal, sem controle, é o que a gente chama, né, de tumor. Então, é isso, são as proteínas, são extremamente importantes. Então, a gente tem enzimas, proteínas de transporte, proteínas ai, gente, eu não sei falar português. Transmembranárias, que atravessam a membrana plasmática, que estão dentro da membrana. Temos os receptores de sinais são proteínas também. Então, tudo que acontece, proteína de estrutura, que serve a manter a estrutura de uma célula, de um órgão, de um tecido, tudo proteína, gente, é tudo proteína. Então, é isso. Comam bem, comam proteínas, não muito, porque senão satura, né? Tem uma quantidade certinha aí de proteína pra comer, mas também pra se empapuçar de proteína, porque a gente sabe que tudo em grande dose é perigoso. Né? Não é muito legal aí pro seu rim, não é muito legal pro seu intestino, pro seu estômago, que tem que ficar trabalhando pra ficar quebrando proteína. Então não adianta. Vai chegar uma hora que vai chegar a saturação de absorção de proteína e seu corpo não vai mais absorver, vai sair tudo no seu cocô. Então não adianta nada, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por todas as vezes que eu bloqueio, assim, tipo, eu tento falar uma coisa, mas não consigo direito, é porque são assuntos que eu só falo em francês. Então é meio difícil pra mim falar disso em português. Aí eu dou umas bloqueadas, parece que eu não sei do que eu tô falando, mas eu juro pra vocês que eu sei do que eu tô falando. Isso aqui é bem básico pra mim, isso aqui eu conheço de cor salteado. Mas enfim, infelizmente, né, eu tenho esses bloqueios aí linguísticos mesmo, tá? É isso, espero que não tenha atrapalhado muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.